Olá, você que separou um tempo do seu dia para ver e ouvir esta breve reflexão devocional deste dia, sábado, 11 de junho de 2022, que atribui o título de Tentação é Pecado? Sou o pastor Orange Denis Lamego da Silva, missionário de Jesus Cristo no distrito do Porto, em Portugal, juntamente com a minha esposa Rosilene Reina Lamego da Silva. Se porventura você está a ouvir esta meditação ou venha fazê-lo a posteriori e encontrar-se sem igreja em Portugal, sinta-se convidado para participar de nossos cultos aos domingos, das 18 às 20 horas, e às quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rua Airosa, número 213, Alfena, Distrito do Porto. Portanto, vamos lá, então. Esse tema ele é interessante. Tentação é pecado? O que você acha? Vamos ler o texto de Mateus, no capítulo 4, os versos de 1 a 10, que ele vai nos nortear sobre essa meditação devocional. Diz assim a palavra do Senhor. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Lendo esses textos, nós podemos perceber que Satanás se denomina dono de alguma coisa. E ele quer repassar essas coisas para justamente o Filho de Deus, que é dono de tudo. Você vê que ele é insano, é louco. Mas para que nós possamos entender melhor esse pequeno texto, né, que nós lemos, a gente precisa entender o contexto em que ele está escrito. E para isso, nós precisamos voltar um pouquinho no capítulo 3 de Mateus. E precisamos entender o contexto no qual o João Batista estava preparando o caminho para Jesus, batizando as pessoas nas águas do Rio Jordão pelo arrependimento. Só lembrando, nesse momento de transição, o Espírito Santo ainda não vinha habitar nas pessoas arrependidas, pois Jesus Cristo ainda não tinha cumprido a justiça de Deus, ou seja, ainda não havia morrido e nem ressuscitado glorificado, e nem sido assunto ao céu. E João evoca Jesus dizendo que o Senhor Jesus é superior a ele, pois que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, no ato da pregação, haverá o confronto que levará o pecador ao arrependimento para a salvação ou permanecer no pecado, que também é uma decisão de continuidade sem relacionamento com Deus e que já o deixa
na condição de julgado e sem a salvação ofertada. E, portanto, destinado ao inferno, que no texto de Mateus 3,12, lá na parte B, lá embaixo, vai chamar de fogo que nunca se apaga. Então, Jesus, entendendo esse contexto, então Jesus aparece fisicamente para ser batizado por João, e este, em princípio, se nega a fazê-lo. Mas Jesus o convence ao dizer, no final do verso 15 do capítulo 3, diz, para cumprir toda a justiça. O que ele quis dizer com isso? Que a justiça é um pacote fechado. Que sua morte vicária aplacaria a ira de Deus. Ao pecador caberia aceitar o sacrifício, arrepender-se, e o Espírito Santo viria habitar em si, o reconectando a Deus e o selando para a salvação. Você já parou para pensar por que o Espírito Santo, sendo metafísico, ou seja, invisível e sem forma, toma uma aparência como forma de uma pomba e desce sobre Jesus? Justamente para servir de testemunho que ele é o Messias de que os profetas falaram, Filho de Deus, e para nos dar o exemplo de que nós, os futuros convertidos, precisaríamos estar revestidos com o Espírito Santo para superarmos e vencermos as vicissitudes da vida. Portanto, dos versos 1 ao 4, o Senhor Jesus é tentado segundo as concupiscências da carne. Já dos versos 5 ao 7 que nós lemos, o Senhor Jesus Cristo é tentado segundo a concupiscência dos olhos. Já dos versos 8 ao 10, o nosso Messias e Salvador é tentado segundo a soberba da vida. Você vê que ele é tentado nessas três áreas, e são as áreas que ninguém escapa. Enquanto neste corpo e vivendo neste mundo, em alguma dessas áreas, nós podemos, em algum momento de nossas vidas, estarmos fragilizados. A gente percebe que, quando Jesus é tentado na concupiscência da carne, a gente percebe que ele havia jejuado 40 dias. E Jesus estava, após o jejum, ele vem e sente fome. Neste momento, Satanás vem tentá-lo pela necessidade do alimento do corpo. Mas Jesus não pode ceder uma tentação dessa. E você percebe que todas as vezes que Jesus rebateu Satanás, ele o fez sempre citando o livro de Deuteronômio. Satanás citou o Salmo 91, e Jesus rebateu com o livro de Deuteronômio. Quando ele é tentado na soberba da vida, quando Satanás mostra a contemplação de todo o mundo, né, as belezas do mundo, ele, quando ataca Jesus, também aí utiliza o livro do profeta Moisés, que escreveu, para rebater o que Jesus estava oferecendo a ele. Então, em resposta ao nosso tema, tentação é pecado? Não. Tentação não é pecado, pois o Senhor Jesus Cristo jamais pecou e também foi tentado. Mas ela é um elemento pelo qual podemos entender o estado de nosso estilo de vida ou adoração a Deus. A exemplo de Jesus, sua tentação veio logo após ter sido batizado com o Espírito Santo. Recorde que nós falamos momentos atrás, que desceu sobre ele em forma de uma pomba, visível e audível, porque também Deus fala
Este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem me agrado. Não é? E todos que se encontravam presentes testemunharam essa fala, e testemunharam o que viram. Isso tinha um propósito. Propósito da transição pela qual passaria a ocorrer com o estabelecimento da igreja em cumprimento da profecia de Ezequiel 36, dos versos 26 ao 27, que diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Nós também, uma vez revestidos com o batismo do Espírito Santo, no dia que a gente se converte, passamos a ter todas as condições para resistir às tentações, sejam elas pela concupiscência da carne, dos olhos ou soberba da vida. O que nós precisamos, a exemplo de Jesus, é conhecer a palavra de Deus e atacarmos o inimigo ou resistirmos ao inimigo com a própria palavra de Deus. Portanto, eu pergunto, como temos enfrentado as tentações? Somos muitas vezes reacionários e outras tantas preventivos, não é mesmo? Pela reação a uma adversidade, podemos medir a nossa relação com Deus. Você já viu aquele crente que está no trânsito e uma pessoa faz uma ilicitude no trânsito e aquele crente, ao invés de abençoar aquela vida, falar palavras que edifiquem, às vezes até chama palavrão, né? Seu isso, seu aquilo. Então, a pessoa que age assim, ela teria que observar por que ela está agindo assim. Então, ela já tem uma noção de que a relação dela com Deus não está muito legal. Porque pela reação, sem pensar, ela age como qualquer pessoa do mundo. Algo tem que ser revisto na sua vida espiritual. Quando nos prevenimos, segundo a palavra do Senhor, também somos sábios, e pode ser uma forma de medirmos a nossa relação com Deus. No caso dos textos lidos, Jesus as enfrentou e rebateu com a palavra de Deus revelada no livro de Deuteronômio. E Satanás, como eu disse, citou o Salmo 91. Contudo, o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, e o 91, que não tem um autor conhecido, referem-se a Deuteronômio 33, 27. Esses dois salmos têm por base esse pequeno texto de Deuteronômio. Ou seja, tudo o que aconteceu na tentação de Jesus tem a ver sempre com o livro de Deuteronômio. Portanto, fica a pergunta: qual tem sido a tua frequência na leitura da Bíblia? A leitura da palavra de Deus nos capacita a argumentar, confronta-nos, e também pela oração, jejum, vigília e momentos com Deus. Ele nos responde das formas mais variegadas. Portanto, a você que nos ouve, neste momento, ou que venha nos ouvir e ver a posteriori, medite. Eu tenho sido um crente que realmente quer conhecer esse Deus cada vez mais, estudando a sua palavra. Eu não tenho tido tempo para a palavra. Então, a que ponto realmente eu quero conhecer esse Deus que eu digo que sirvo? E você que ainda não teve um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, medite. Você não quer logo ser reconectado a Deus, uma vez que o pecado te desligou dele, desconectou dele, e Jesus Cristo fez isso por você? Jesus morreu para
substituiu você nessa morte que era para ti, e agora Ele quer te reconectar a Deus pelo perdão, através do arrependimento. Faça isso. Se você meditou nisso que nós falamos, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a Deus, que Ele vai ouvir a tua oração de arrependimento. E eu tenho certeza que naquele exato momento, o Espírito de Deus vai descer sobre a tua vida, e tu serás outra pessoa, até invejada pelos da família e por aqueles que te conhecem, devido à mudança que Ele vai fazer no teu viver. Deus te abençoe. Tenha um dia na paz do Senhor Jesus Cristo, você e toda a tua família. Até a próxima. Deus abençoe.